Imagine embarcar em uma jornada através da Bíblia, desde o primeiro sopro de vida no Jardim do Éden até os dias transformadores após a ressurreição de Jesus Cristo. Em menos de uma hora, você descobrirá os momentos mais importantes das Escrituras, revelados de uma forma que pode mudar sua vida para sempre. Vamos além dos fatos, explorando o significado mais profundo de cada história. E quem sabe, você também poderá se ver refletido em algum desses momentos. Se você sempre quis entender a Bíblia, mas nunca soube por onde começar, fique comigo até o final desta jornada. Prometo que você verá a Bíblia de uma maneira que nunca viu antes. Se você gosta de histórias bíblicas que fortalecem a fé, não deixe de se inscrever no nosso canal e conferir nossos últimos vídeos. No princípio, antes de tudo o que conhecemos existir, havia apenas Deus. A Bíblia começa com uma frase simples, mas incrivelmente profunda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Esse ato inicial de criação foi uma manifestação do poder absoluto de Deus. Ele trouxe à existência o universo e tudo o que nele há, moldando o caos em ordem. Em 6 dias, Deus criou a luz, os céus, a terra seca, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais e, finalmente, o ser humano. Ao formar o homem do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego da vida, ele não criou apenas um corpo físico, mas um ser espiritual, dotado de consciência, razão e a capacidade de escolher. Adão, o primeiro homem, foi colocado no Jardim do Éden, um lugar de pura harmonia, onde Deus e a humanidade conviviam em comunhão perfeita. Deus deu a Adão e Eva, a primeira mulher, domínio sobre toda a criação e lhes confiou o cuidado do jardim. Eles tinham a liberdade de desfrutar de todos os frutos, com uma única exceção: o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa proibição não era um mero teste de obediência, mas uma forma de proteger a inocência deles, preservando a pureza de sua relação com o Criador. A árvore representava a escolha entre confiar plenamente em Deus ou seguir o caminho da autossuficiência e rebeldia. Porém, não muito tempo depois, surge no Éden a serpente, descrita como o mais astuto de todos os animais. Ela não era apenas um animal comum, mas um instrumento do engano usado por Satanás, o inimigo de Deus. A serpente iniciou um diálogo com Eva, plantando a semente da dúvida. Foi assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim." Gênesis 3:1. Com essa simples pergunta, ela torceu a verdade, insinuando que Deus estava retendo algo bom de Adão e Eva. Eva respondeu que poderiam comer de qualquer árvore, exceto daquela, sob pena de morte. Mas a serpente, mentindo, disse que eles certamente não morreriam, e que ao comer o fruto, seus olhos seriam abertos, e eles seriam, como Deus, conhecendo o bem e o mal. Tentada pela promessa de sabedoria e poder, Eva tomou o fruto e comeu. Adão, que estava com ela, também comeu. Naquele instante, os olhos de ambos foram abertos, mas ao invés de ganharem a sabedoria divina, eles perceberam algo devastador. Estavam nus, vulneráveis e expostos. A inocência que uma vez possuíam foi perdida, e com ela, a pureza de seu relacionamento com Deus e entre si. A vergonha e o medo que sentiram os levaram a se esconder, marcando o rompimento da confiança e da comunhão que tinham com seu Criador. Quando Deus os procurou no jardim, perguntando: "Onde estás?", ele sabia exatamente onde eles estavam, mas a pergunta era uma forma de fazê-los confrontar o que haviam feito. Adão, em sua resposta, culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Assim, o ciclo de culpa e irresponsabilidade começou, e a harmonia do Éden foi destruída. Como consequência do pecado, Deus pronunciou maldições sobre a serpente, que rastejaria para sempre, sobre a mulher, que sofreria na dor do parto, e sobre o homem, que trabalharia arduamente para obter o sustento. O mundo perfeito que Deus havia criado foi manchado pela desobediência e pela corrupção do pecado. No entanto, em meio ao juízo, vemos um vislumbre da graça divina. Deus fez roupas de pele para Adão e Eva, cobrindo sua vergonha, um ato que prenunciava o sacrifício que seria necessário para cobrir o pecado da humanidade. Além disso, em Gênesis 3:15, Deus profetiza a derrota de Satanás, declarando que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma promessa que seria cumprida séculos depois com a vinda de Cristo. Esse ato de misericórdia mostrou que,
Mesmo diante da queda, o plano de redenção já estava em movimento. A expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden foi um evento profundamente trágico. Eles foram afastados da presença direta de Deus e da árvore da vida, o que simbolizava a perda da imortalidade e da intimidade com o Criador. Mas, ao mesmo tempo, essa separação física também era uma forma de preservá-los da condenação eterna. Deus, em sua sabedoria, sabia que a humanidade precisaria de tempo e de um Salvador para ser restaurada à plena comunhão com Ele. A queda não foi apenas um evento isolado no início da história da humanidade. Ela é o pano de fundo de toda a Bíblia e de toda a experiência humana. O pecado entrou no mundo, trazendo dor, morte e separação de Deus. No entanto, também foi o ponto de partida para o plano de salvação que culminaria em Jesus Cristo, o segundo Adão, que viria para restaurar o que foi perdido. A história da criação e da queda é, portanto, não apenas o início da Bíblia, mas o início da nossa própria jornada de redenção. Após a expulsão de Adão e Eva do Éden, a humanidade começou a se multiplicar e espalhar pela terra. No entanto, junto com o crescimento populacional, o pecado também se alastrou rapidamente. A Bíblia nos revela que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração do homem era continuamente mau. Gênesis 6:5. A violência e a corrupção se tornaram a norma, e o mundo que Deus havia criado perfeito estava agora repleto de caos e desordem. Esse cenário profundamente angustiante provocou a tristeza de Deus. Ele, que havia criado a humanidade para viver em comunhão com Ele, agora se via forçado a tomar uma atitude drástica. Deus decidiu, então, que o mundo deveria ser purificado. Ele anunciou que traria um dilúvio sobre toda a terra, destruindo toda a vida que havia corrompido a criação. Contudo, mesmo em meio ao julgamento, vemos a graça divina. Entre os muitos homens perversos da época, havia um que achou graça aos olhos de Deus, Noé. Noé é descrito como um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Gênesis 6:9. A fé de Noé, em meio a uma geração corrupta, o separou dos demais, e por isso, Deus escolheu preservar ele e sua família do julgamento iminente. Deus deu a Noé instruções precisas para a construção de uma arca, um grande barco que seria o meio de salvação para ele, sua família e os animais que seriam preservados. A arca, construída com madeira de cipreste e impermeabilizada com betume, teria 3 andares e seria grande o suficiente para abrigar um par de cada espécie de animal, além dos suprimentos necessários para a sobrevivência durante o dilúvio. Esse projeto grandioso não foi apenas uma demonstração de obediência por parte de Noé, mas também um testemunho de sua fé. Afinal, ele construiu a arca durante um período em que nunca havia chovido na terra. A construção da arca não foi um processo rápido. Estima-se que Noé levou cerca de 100 anos para concluí-la. Durante esse tempo, Noé não só se dedicava à construção, mas também pregava à sua geração sobre o julgamento que estava por vir, conforme é mencionado no Novo Testamento, onde Noé é chamado de o pregador da justiça, 2 Pedro 2:5. No entanto, apesar dos avisos e da evidente dedicação de Noé, ninguém além de sua própria família se arrependeu ou se preparou para o dilúvio. A corrupção do coração humano era tão grande que a sociedade ao redor de Noé zombava de sua fé, incapaz de acreditar que Deus realmente traria juízo. Finalmente, quando a arca estava completa, Deus ordenou que Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles, entrassem na arca. Deus também instruiu que levassem os animais. E então, algo extraordinário aconteceu. Os animais começaram a entrar na arca de 2 em 2, um macho e uma fêmea de cada espécie, obedecendo à ordem divina. Após todos estarem seguros dentro da arca, Deus fechou a porta, Gênesis 7:16, selando o destino da humanidade e iniciando o juízo sobre a terra. As águas do dilúvio começaram a cair. Não foi apenas uma chuva comum, mas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. A chuva continuou por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra. As águas subiram tanto que até as montanhas mais altas foram submersas. Toda a vida fora da arca foi destruída: homens, mulheres, crianças e animais. Tudo pereceu nas águas do dilúvio. Esse momento marcava o fim de uma era corrompida, mas também o início de uma nova oportunidade para a humanidade. Após meses flutuando nas águas,
A arca finalmente repousou sobre o monte Ararat. As águas começaram a diminuir lentamente, e Noé, pacientemente, aguardou até que a terra estivesse seca o suficiente para sair da arca. Ele enviou um corvo e, posteriormente, uma pomba, para verificar se havia sinais de vida. Quando a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico, Noé soube que a terra começava a se recuperar e que a vida estava sendo restaurada. Gênesis 8:11. Deus, então, ordenou que Noé e sua família saíssem da arca e repovoassem a terra. Após saírem da arca, a primeira ação de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus em gratidão pela salvação de sua família. Gênesis 8:20. Em resposta, Deus fez uma aliança com Noé e sua descendência, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu, uma lembrança visual de sua misericórdia e da esperança de que, apesar do pecado, a graça divina continuaria a operar na história da humanidade. O relato de Noé e o dilúvio é uma das histórias mais poderosas da Bíblia, refletindo o caráter justo e misericordioso de Deus. Enquanto o julgamento sobre o pecado foi severo, a graça oferecida por meio da arca aponta para o plano de salvação que viria mais tarde com Jesus Cristo. Assim como a arca foi o meio de escape para Noé e sua família, Jesus seria o refúgio e a salvação para toda a humanidade, convidando todos a entrar em sua graça e escapar do juízo final. Depois do dilúvio, a humanidade voltou a se multiplicar, espalhando-se por diferentes regiões. No entanto, a idolatria e o afastamento de Deus continuaram a crescer entre os povos. Foi nesse contexto que Deus escolheu intervir de maneira especial, chamando um homem para ser o início de um novo povo, através do qual toda a humanidade seria abençoada. Esse homem era Abraão, inicialmente chamado de Abrão, um pastor que vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Deus falou a Abraão de uma forma extraordinária, convidando-o a deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, para ir a uma terra que ele ainda lhe mostraria. Esse chamado foi um passo de fé radical. A resposta de Abraão foi imediata e obediente. Sem saber para onde estava indo, ele confiou na promessa de Deus e partiu, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. A jornada de Abraão representa não apenas um deslocamento físico, mas uma transformação espiritual profunda. A Bíblia nos diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15:6. Esse ato de fé foi o fundamento para a aliança que Deus estabeleceria com ele, tornando-o pai de muitas nações. Gênesis 17:5. A promessa de Deus a Abraão foi ampla e profunda. Deus lhe prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Gênesis 22:17. No entanto, essa promessa parecia impossível aos olhos humanos. Abraão e sua esposa Sarai eram idosos e não tinham filhos, o que tornava a promessa de descendência um desafio à fé do patriarca. No entanto, mesmo diante das circunstâncias contrárias, Abraão escolheu confiar em Deus. Ele continuou caminhando por fé, acreditando que Deus seria fiel para cumprir o que havia prometido. Ao longo de sua jornada, Abraão enfrentou muitos desafios e provações. Um dos episódios mais marcantes foi sua viagem ao Egito durante uma época de fome em Canaã. Temendo pela sua vida, Abraão instruiu Sarai a dizer que era sua irmã, e não sua esposa, para evitar ser morto pelos egípcios. Esse episódio revelou a humanidade e as falhas de Abraão, mas também demonstrou como Deus, em sua graça, o protegeu e o abençoou, mesmo em meio a seus erros. A trajetória de Abraão não foi uma caminhada de perfeição, mas de fé contínua e confiança no propósito divino. Com o passar do tempo, a impaciência de Sarai com a falta de filhos levou-a a oferecer sua serva Agar para Abraão, na esperança de que ele pudesse ter descendentes por meio dela. Agar deu à luz a Ismael, mas esse não era o filho da promessa. Embora Ismael fosse abençoado por Deus e se tornasse o pai de uma grande nação, a promessa de um herdeiro legítimo seria cumprida através de um milagre: o nascimento de Isaque. Quando Abraão tinha 100 anos e Sarai, já com 90, deu à luz a Isaque, a promessa de Deus se cumpriu de forma sobrenatural, demonstrando que para Deus nada é impossível. O maior teste de fé de Abraão, contudo, veio anos depois, quando Deus lhe pediu algo inimaginável: sacrificar seu filho Isaque. Abraão, que havia esperado décadas por esse filho da promessa,
Agora se via diante do desafio de entregar aquilo que lhe era mais precioso. Sem hesitar, Abraão obedeceu. Ele levou Isaque ao Monte Moriá, preparou o altar. No momento em que estava prestes a sacrificar seu filho, Deus interveio. Um anjo do Senhor impediu Abraão de seguir adiante, e Deus providenciou um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaque. Esse evento marcou profundamente a fé de Abraão, reafirmando a confiança que ele tinha no plano de Deus. A história de Abraão é um dos pilares fundamentais da Bíblia. Sua vida é um testemunho vivo de fé, obediência e da disposição de caminhar com Deus, mesmo quando o caminho parecia incerto. Ele foi o primeiro a experimentar a promessa de que Deus abençoaria todas as nações através de sua descendência, e essa promessa se cumpriu séculos depois, com a vinda de Jesus Cristo, o descendente de Abraão por meio do qual toda a humanidade foi abençoada. Abraão, portanto, não é apenas uma figura histórica, mas um exemplo eterno de como a fé em Deus pode transformar destinos. Essa jornada de fé não foi isenta de dúvidas e desafios. Abraão questionou Deus sobre a promessa em alguns momentos, mas sua fé o manteve firme, e Deus sempre reafirmava suas promessas. A aliança de Deus com Abraão não só impactou a vida dele, mas também a de todas as gerações que vieram depois, mostrando que Deus cumpre suas promessas, mesmo que pareçam demoradas ou impossíveis de se concretizar aos nossos olhos. A caminhada de Abraão nos ensina que a fé verdadeira exige ação, perseverança e uma confiança inabalável no caráter de Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos confiar que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, assim como fez com Abraão. E essa lição ecoa até os dias de hoje para todos aqueles que escolhem caminhar por fé. Depois de séculos de escravidão no Egito, o clamor do povo de Israel finalmente chegou aos ouvidos de Deus. Em sua misericórdia, Ele escolheu Moisés para liderar a libertação do povo. Moisés, que havia sido criado no palácio de Faraó, fugiu para o deserto após matar um egípcio que maltratava um hebreu. Ele passou 40 anos no deserto até que, um dia, Deus apareceu a ele em uma sarça ardente. Nessa experiência sobrenatural, Deus revelou seu plano de libertar os israelitas e deu a Moisés uma missão desafiadora: confrontar Faraó e exigir a liberdade do povo. A saga do Êxodo é uma das narrativas mais dramáticas e poderosas da Bíblia. Moisés voltou ao Egito, acompanhado por seu irmão Arão, e confrontou o Faraó com as palavras de Deus: "Deixe o meu povo ir, para que me sirva." No entanto, o coração de Faraó estava endurecido, e ele recusou repetidamente os pedidos de Moisés. Foi então que Deus começou a enviar uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito. Cada praga não apenas demonstrava o poder de Deus sobre os deuses egípcios, mas também revelava o seu julgamento sobre a opressão e a idolatria daquele povo. De água transformada em sangue a enxames de gafanhotos e trevas que cobriam o Egito, as pragas culminaram na morte dos primogênitos. A última praga, a morte dos primogênitos, foi particularmente impactante. Deus instruiu Moisés a ordenar que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e passasse o sangue do cordeiro nos batentes de suas portas. Esse ato foi um símbolo de proteção. Quando o anjo da morte passasse pela terra, ele pouparia as casas marcadas pelo sangue. Esse evento ficou conhecido como a Páscoa, uma das celebrações mais importantes na tradição judaica. Naquela mesma noite, Faraó finalmente cedeu e ordenou que os israelitas deixassem o Egito. A saída do Egito, conhecida como Êxodo, foi um momento de libertação, mas também de fé. Os israelitas partiram em direção ao deserto, liderados por Moisés, confiando que Deus os guiaria à terra prometida. No entanto, antes de cruzarem o Mar Vermelho, Faraó se arrependeu de sua decisão e enviou seus exércitos atrás dos israelitas. Quando o povo estava encurralado, com o mar à frente e o exército egípcio se aproximando, Deus mais uma vez mostrou seu poder. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e as águas se abriram, permitindo que os israelitas passassem em segurança. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam sobre eles, destruindo todo o exército de Faraó. A travessia do Mar Vermelho marcou o início de uma nova jornada para os israelitas, mas o deserto traria seus próprios desafios. Ao longo de 40 anos, o povo enfrentou fome, sede e até mesmo rebeliões internas. Apesar dos milagres que testemunharam, como o maná que caía do céu diariamente para alimentá-los e a água que jorrava da rocha,
Os israelitas muitas vezes duvidaram da provisão de Deus e da liderança de Moisés. Essa jornada no deserto foi um tempo de teste e purificação, onde Deus moldava o caráter do seu povo e os preparava para entrarem na terra prometida. Um dos eventos mais significativos dessa jornada foi a entrega da lei no Monte Sinai. Moisés subiu ao monte e, por 40 dias, permaneceu na presença de Deus. Foi nesse momento que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, uma série de leis que serviriam como base moral e espiritual para o povo de Israel. Esses mandamentos eram mais do que simples regras. Eles representavam o pacto entre Deus e seu povo, estabelecendo um padrão de santidade e justiça que guiaria a vida dos israelitas. No entanto, enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente com sua ausência, cometeu um dos maiores atos de rebelião, a criação do bezerro de ouro. Liderados por Arão, os israelitas fizeram um ídolo e o adoraram, violando assim os mandamentos que acabavam de receber. Quando Moisés desceu e viu o povo envolvido na idolatria, sua ira foi tão grande que ele quebrou as tábuas da lei. Esse episódio mostrou a tendência humana de se afastar de Deus, mesmo depois de testemunhar seu poder de forma direta. Apesar da rebelião, Deus renovou sua aliança com o povo. Moisés voltou ao monte e, mais uma vez, recebeu as tábuas da lei. A partir desse momento, os israelitas foram chamados a viver em obediência à palavra de Deus, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade santa, destinada a ser um exemplo para as outras nações. O tempo no deserto foi um período de aprendizado e formação espiritual, no qual Deus não apenas guiou seu povo fisicamente, mas também moldou seu coração para ser fiel a Ele. O êxodo e a entrega da lei são fundamentais na história de Israel e no plano de redenção de Deus. Eles representam tanto a libertação física da escravidão quanto a libertação espiritual do pecado. A jornada de Moisés e dos israelitas nos ensina que a caminhada com Deus envolve confiança, obediência, muitas vezes, disciplina. Deus não apenas liberta seu povo, mas também os instrui em como viver de acordo com sua vontade, preparando-os para as promessas futuras. Após a conquista da terra prometida, Israel enfrentou um período de transição, onde não havia um governo centralizado, mas sim líderes conhecidos como juízes. Esses juízes foram levantados por Deus em momentos de crise, quando o povo se afastava de sua lei e caía em opressão. A narrativa do livro dos Juízes revela um ciclo repetitivo. Israel pecava, era oprimido, clamava a Deus. Em resposta, Deus levantava um juiz para salvá-los. Essa dinâmica ilustra a infidelidade do povo e a misericórdia constante de Deus. Uma das figuras mais notáveis desse período foi Débora, uma profetisa e juíza que liderou Israel contra os cananeus. Sob sua orientação, o comandante Baraque, junto com Débora, derrotou o exército de Jabim. Essa vitória não só restaurou a liberdade do povo, mas também evidenciou que Deus usava tanto homens quanto mulheres em seus planos. A história de Débora é um lembrete de que Deus não faz acepção de pessoas e que a fé e a coragem podem vir de lugares inesperados. Outro juiz importante foi Gideão, que, apesar de suas inseguranças, foi escolhido por Deus para libertar Israel dos midianitas. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército muito maior, provando que a força de Israel não estava em seu número, mas em sua obediência a Deus. A vitória de Gideão também destaca como Deus pode operar milagres mesmo em meio à fraqueza humana. No entanto, mesmo após essa grande vitória, Gideão acabou construindo um efode, um ídolo que se tornou uma armadilha espiritual para o povo. Essa história nos alerta sobre a fragilidade da fidelidade humana e a necessidade constante de focar em Deus. Com o tempo, o ciclo de pecado e arrependimento continuou, e o povo começou a desejar um rei, como as nações ao seu redor. Essa demanda não era apenas um desejo de governança, mas uma rejeição ao governo direto de Deus sobre Israel. O Senhor, apesar de sua frustração, atendeu ao pedido do povo e orientou Samuel, o último juiz, a ungir o primeiro rei de Israel. Saul, da tribo de Benjamim, foi escolhido. No início de seu reinado, ele teve sucesso em diversas batalhas e conquistou a aprovação do povo. No entanto, Saul rapidamente se afastou da orientação de Deus. Sua desobediência em uma missão específica, onde ele poupou o rei Agag e as melhores ovelhas, resultou na rejeição de Deus a ele como rei. Através de Samuel, Deus anunciou que já havia escolhido um novo rei, Davi, um jovem pastor da tribo de Judá.
Davi se tornou um símbolo de esperança e renovação para Israel. Ele não apenas derrotou o gigante Golias, mas também unificou as tribos de Israel, estabelecendo Jerusalém como a capital. O reinado de Davi foi marcado por conquistas militares, mas também por falhas pessoais, como seu adultério com Batseba e a morte de Urias, seu marido. A história de Davi é uma poderosa demonstração da graça de Deus. Apesar de seus pecados, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sua sinceridade em se arrepender e sua busca constante por um relacionamento com o Senhor o destacam como um líder que reconhecia sua dependência de Deus. Os Salmos, muitos dos quais foram escritos por Davi, refletem essa intimidade e vulnerabilidade diante de Deus, mostrando sua jornada espiritual através de louvor, adoração e arrependimento. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono. Salomão é conhecido por sua sabedoria incomparável, que foi dada a ele por Deus em resposta a um pedido sincero. Ele construiu o primeiro templo em Jerusalém, um lugar de adoração e a residência da presença de Deus entre seu povo. O templo não apenas simbolizava a glória de Deus, mas também estabelecia Israel como uma nação distinta, marcada pela presença divina. A construção do templo foi um marco na história de Israel, representando a culminação das promessas feitas a Davi. Contudo, o reinado de Salomão também trouxe desafios. A riqueza e a prosperidade geraram idolatria e corrupção. A influência de suas esposas estrangeiras o levou a desviar-se da adoração a Deus, resultando na construção de altares para deuses pagãos. Essa apostasia teve consequências severas. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Essa divisão foi o cumprimento do juízo de Deus e um aviso sobre as consequências da infidelidade. A era dos juízes e dos primeiros reis de Israel é uma lição valiosa sobre liderança, obediência e as repercussões do afastamento de Deus. Enquanto os juízes lembram da necessidade de um líder fiel, os reis, especialmente Davi e Salomão, mostram que mesmo os melhores líderes podem falhar. A história de Israel nesse período nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus e a necessidade de buscar sua direção em todas as áreas da vida. A construção do templo em Jerusalém por Salomão foi um dos eventos mais significativos na história de Israel. O templo não era apenas uma estrutura física. Representava a presença de Deus entre seu povo e servia como o centro da adoração israelita. Após décadas de batalhas e conquistas, Davi havia reunido o povo e preparado o terreno, mas foi Salomão, seu filho, quem finalizou essa obra monumental. O templo tornou-se um símbolo de união, identidade e espiritualidade para os israelitas. A Bíblia descreve em detalhes a magnificência do templo, construído com materiais preciosos e ornamentado com artesanato primoroso. Salomão não poupou esforços para torná-lo um local digno da presença de Deus. O templo contava com um pátio, um lugar sagrado e o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, era guardada. Durante a dedicação do templo, Salomão fez uma oração poderosa, reconhecendo a grandeza de Deus e pedindo que ele ouvisse as súplicas do povo quando elas fossem feitas nesse local sagrado. Esse evento marcou um novo capítulo na relação de Israel com Deus, com o templo se tornando o coração espiritual da nação. Contudo, a prosperidade que acompanhou a construção do templo também trouxe consigo desafios significativos. Salomão, que começou seu reinado buscando sabedoria e direção de Deus, começou a se desviar à medida que se cercava de riquezas e alianças políticas. Suas muitas esposas, provenientes de nações vizinhas, o influenciaram a adotar práticas religiosas pagãs. Isso culminou na construção de altares para deuses estrangeiros, o que não só violou o primeiro mandamento de Deus, mas também provocou a ira divina. A divisão do reino em duas partes, Israel e Judá, é frequentemente vista como uma consequência direta da infidelidade de Salomão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono e enfrentou uma crise política imediata. O povo, oprimido por altos impostos e trabalhos forçados impostos por Salomão, pediu alívio. Roboão, aconselhado por seus amigos mais jovens a ser ainda mais severo que seu pai, ignorou o conselho dos anciãos que sugeriram que ele deveria ser mais gentil e oferecer alívio. Essa decisão levou à revolta das 10 tribos do norte, que escolheram Jeroboão como seu rei, formando o Reino do Norte, conhecido como Israel. Enquanto isso, Roboão governou sobre o Reino do Sul, Judá, que incluía Jerusalém e o Templo.
A divisão do reino não foi apenas uma crise política, também teve profundas implicações espirituais. O reino do norte, sob Jeroboão, imediatamente enfrentou o desafio de estabelecer uma identidade própria, longe do culto centralizado em Jerusalém. Para evitar que seu povo viajasse para Judá e se unisse ao culto do templo, Jeroboão instituiu cultos em Betel e Dan, erguendo altares e ídolos para adoração. Essa prática de idolatria se tornou uma característica marcante do Reino do Norte, levando o povo a se afastar da verdadeira adoração a Deus. O Reino do Sul, por outro lado, manteve Jerusalém como seu centro de adoração, mas também enfrentou seus próprios desafios. Apesar de alguns reis justos que buscaram seguir os caminhos de Deus, como Asa e Josias, muitos outros, como Manassés, levaram o povo à idolatria e à corrupção moral. O culto ao Deus verdadeiro foi frequentemente comprometido por práticas pagãs, resultando em períodos de juízo divino. O profeta Jeremias, em particular, alertou o povo de Judá sobre o iminente julgamento devido à sua infidelidade e desobediência. Os profetas foram fundamentais nesse período, trazendo mensagens de advertência e esperança. Eles chamavam a nação ao arrependimento e à volta à verdadeira adoração. O profeta Isaías, por exemplo, falou sobre o futuro Messias e a restauração de Israel. Essas mensagens eram cruciais para manter viva a esperança em meio à desolação e ao desespero. A divisão do reino e a idolatria eram sintomas de um coração que se afastava de Deus, mas a fidelidade dos profetas apontava para a graça de Deus que ainda estava disponível. O templo em Jerusalém, embora ainda permanecesse como um símbolo de adoração, viu suas práticas se deteriorarem ao longo do tempo. A infidelidade do povo e a divisão dos reinos trouxeram consequências graves, culminando na invasão de potências estrangeiras. O reino do norte foi conquistado pela Assíria, enquanto Judá enfrentou a Babilônia. O exílio que se seguiu foi um momento crucial na história de Israel, onde a destruição do templo e a dispersão do povo serviram como um chamado ao arrependimento e uma oportunidade para uma renovação espiritual. Em resumo, a construção do templo e a subsequente divisão do reino de Israel refletem os altos e baixos da relação entre Deus e seu povo. A importância do templo como um local de adoração e o impacto da divisão em Israel e Judá são lições que ecoam através da história. A narrativa não é apenas sobre reis e reinos, mas sobre a fidelidade de Deus e o chamado constante ao arrependimento e à verdadeira adoração. Essa parte da história bíblica nos ensina que a desobediência traz consequências, mas o arrependimento e o retorno a Deus podem levar à restauração. Os profetas desempenharam um papel fundamental na história de Israel, atuando como intermediários entre Deus e seu povo. Eles eram vocacionados para transmitir mensagens divinas, alertando sobre as consequências do pecado e convocando a nação ao arrependimento. Entre os profetas mais conhecidos estão Isaías, Jeremias, Ezequiel e Amós, cada um trazendo uma perspectiva única sobre a relação de Israel com Deus. Esses homens de Deus não apenas anunciaram juízos, mas também ofereceram esperança de restauração, mostrando a compaixão divina mesmo em tempos de crise. A função dos profetas não era fácil. Muitas vezes, eles enfrentavam resistência e desprezo por parte do povo e dos líderes, que preferiam seguir suas próprias agendas e práticas corruptas. Por exemplo, Jeremias, conhecido como o profeta que chorou, foi chamado para profetizar em um período de grande desobediência em Judá. Suas mensagens de arrependimento eram frequentemente ignoradas, e ele enfrentou perseguições e isolamento. Contudo, Jeremias continuou a proclamar as verdades de Deus, enfatizando que a destruição de Jerusalém e do templo era iminente se o povo não se voltasse para Deus. Isaías, por sua vez, trouxe uma mensagem poderosa de esperança. Em meio ao declínio espiritual de Israel, ele proclamou a vinda de um Messias que traria salvação e restauração. Sua visão abrangente abordou não apenas a condenação do pecado, mas também a promessa de um futuro glorioso. Isaías falou sobre a luz das nações, prevendo que a salvação não seria limitada apenas a Israel, mas se estenderia a todas as nações da terra. Essa mensagem de esperança era essencial para encorajar o povo em tempos difíceis, lembrando-os da fidelidade de Deus mesmo em meio ao juízo. As advertências dos profetas foram ignoradas até que a paciência de Deus se esgotou. O reino do norte, Israel, foi o primeiro a enfrentar o juízo divino. Em 722 a.C., os assírios conquistaram Israel, levando as 10 tribos ao exílio. Essa dispersão teve um impacto profundo,
não apenas no povo, mas também na identidade de Israel como nação escolhida por Deus. A perda da terra prometida e do culto no templo foi devastadora, e os israelitas foram forçados a viver em terras estrangeiras, longe de sua herança e adoração. O exílio babilônico, que ocorreu posteriormente, foi outro momento crítico na história de Israel. Judá, após anos de desobediência, foi conquistada por Nabucodonosor em 586 a.C., e o Templo de Salomão foi destruído. O exílio foi um período de intensa reflexão espiritual, onde o povo se viu confrontado com as consequências de suas ações. O que poderia parecer uma derrota total, na verdade, se transformou em uma oportunidade para uma renovação espiritual. Muitos israelitas, incluindo Daniel e Ezequiel, se levantaram como vozes proféticas, trazendo esperança e encorajamento em meio à adversidade. Ezequiel, um dos profetas exilados, trouxe visões poderosas e mensagens de restauração. Ele falou sobre a seca espiritual do povo e a necessidade de um coração renovado. Uma das suas visões mais conhecidas é do Vale de Ossos Secos, onde Deus pediu a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos, trazendo-os de volta à vida. Essa imagem poderosa simboliza a esperança de que Deus ainda poderia restaurar seu povo, mesmo em sua condição aparentemente irreversível. Ezequiel também anunciou a promessa de um novo pacto, onde Deus colocaria seu espírito dentro deles, trazendo transformação e fidelidade. A mensagem dos profetas durante o exílio foi clara. Deus não havia abandonado seu povo. Apesar das dificuldades, havia sempre a esperança de restauração. Os profetas previam um retorno à terra prometida, onde o povo poderia novamente adorar a Deus no templo. Essa promessa de restauração se tornaria um tema recorrente na história de Israel, simbolizando a compaixão e o amor inabaláveis de Deus, mesmo quando seu povo se afastava. Os livros dos profetas menores também trazem um importante testemunho sobre a relação entre Deus e Israel. Profetas como Amós e Oséias denunciaram a injustiça social e a idolatria, convocando o povo a retornar à verdadeira adoração. Eles enfatizavam que Deus desejava um relacionamento verdadeiro e autêntico, não meras cerimônias religiosas. Essa ênfase no arrependimento e na justiça social continua a ressoar com relevância nos dias de hoje, lembrando-nos de que a verdadeira adoração envolve ação e compromisso com os valores de Deus. Ao refletirmos sobre a história dos profetas e o exílio, somos lembrados da fidelidade de Deus em meio à infidelidade humana. A mensagem de arrependimento e esperança que os profetas trouxeram ainda ecoa em nossos dias, desafiando-nos a examinar nossas próprias vidas e a buscar uma relação mais profunda com Deus. O exílio, embora doloroso, se tornou um catalisador para a renovação espiritual e para a reafirmação da identidade de Israel como povo escolhido de Deus. Em resumo, o papel dos profetas e as experiências do exílio nos ensinam que Deus sempre busca restaurar seu povo. As advertências e promessas dos profetas são um convite para que possamos refletir sobre nosso próprio relacionamento com Deus e a importância de permanecer fiel a Ele. O exílio, embora tenha sido um momento de desolação, também trouxe a esperança de renovação e um futuro restaurador, mostrando que, independentemente das circunstâncias, a graça de Deus nunca nos abandona. Jesus Cristo é a figura central da fé cristã, e sua vida e ministério marcam um divisor de águas na história da humanidade. Desde seu nascimento até sua ressurreição, cada aspecto da vida de Jesus está entrelaçado com as promessas e profecias do Antigo Testamento. Ele não é apenas visto como um profeta, mas como o Filho de Deus, enviado para redimir a humanidade do pecado e restaurar a relação entre Deus e seu povo. Sua mensagem de amor, perdão e salvação continua a ressoar em milhões de vidas ao redor do mundo. O nascimento de Jesus foi cercado de milagres e sinais divinos. De acordo com o Evangelho de Lucas, Maria, uma jovem virgem, recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou que ela conceberia o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Essa concepção virginal foi um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, especialmente de Isaías 7,14, que mencionava que uma virgem daria à luz um filho. O nascimento de Jesus em Belém, em circunstâncias humildes, enfatizou sua identificação com os marginalizados e oprimidos. Os pastores que receberam a boa nova e os sábios que vieram do Oriente para adorá-lo simbolizam a inclusão do Salvador para todos os povos. Durante seu ministério, Jesus apresentou uma nova perspectiva sobre a relação de Deus com a humanidade. Ele desafiou as normas religiosas da época,
enfatizando que a verdadeira adoração não está nas práticas externas, mas em um coração transformado. Por meio de parábolas e ensinamentos, Jesus revelou a natureza do reino de Deus, onde os últimos seriam os primeiros e onde o amor ao próximo era a essência da lei divina. Ele também realizou milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos e alimentando multidões, demonstrando não apenas seu poder divino, mas também sua compaixão pela dor humana. A relação de Jesus com os líderes religiosos da época foi tensa, pois suas palavras e ações frequentemente confrontavam a hipocrisia e a corrupção que permeavam o sistema religioso. Ele denunciou a falta de amor e justiça, enfatizando que a religião não deveria ser uma barreira, mas um meio de se aproximar de Deus. Essa confrontação culminou na sua prisão e julgamento, onde as injustiças do sistema humano foram expostas em sua forma mais crua. Apesar de ser inocente, Jesus foi condenado à morte, e sua crucificação se tornou um símbolo da entrega total por amor à humanidade. A crucificação de Jesus não foi um acidente, mas parte do plano redentor de Deus. Ele mesmo previu sua morte, explicando que seu sacrifício era necessário para que a humanidade pudesse ser reconciliada com Deus. Na cruz, Jesus levou sobre si os pecados do mundo, cumprindo a profecia de Isaías 53, que fala do servo sofredor. A morte de Jesus é vista como um ato supremo de amor, onde ele tomou o lugar de cada um de nós, proporcionando a salvação a todos que creem. O véu do templo se rasgou no momento de sua morte, simbolizando o acesso direto a Deus, abolindo as barreiras que separavam a humanidade de seu Criador. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou, confirmando sua divindade e o cumprimento das promessas messiânicas. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas o fundamento da fé cristã. Paulo, em suas cartas, enfatizou que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição trouxe esperança à humanidade, oferecendo a promessa de vida eterna a todos que creem. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos, instruindo-os a propagar a mensagem do Evangelho ao mundo. Essa comissão se tornou a base para a igreja primitiva, que cresceu rapidamente, espalhando a mensagem de amor e salvação em todos os cantos do Império Romano. A ascensão de Jesus ao céu, após 40 dias de aparições, solidificou sua posição como Senhor e Salvador. Antes de deixar seus discípulos, ele prometeu enviar o Espírito Santo, que os capacitaria a continuar sua obra. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus, equipando-os para evangelizar e estabelecer a igreja. O movimento que começou com poucos seguidores rapidamente se espalhou, desafiando a cultura e a religiosidade da época, e transformando vidas por meio do poder do Evangelho. As mensagens de Jesus continuam a impactar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Seu ensino sobre o amor ao próximo, a importância do perdão e a busca pela justiça ressoam em nossos dias, desafiando-nos a viver de maneira autêntica e compassiva. Através das cartas dos apóstolos e dos escritos do Novo Testamento, somos chamados a refletir sobre como a vida e os ensinamentos de Jesus devem moldar nossas ações e atitudes. A fé cristã é, em essência, uma resposta à obra redentora de Cristo e à transformação que ele oferece a cada um de nós. Em resumo, Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas feitas ao longo da história bíblica. Sua vida, morte e ressurreição não apenas mudaram o curso da história, mas continuam a oferecer esperança e redenção a todos que creem. Ao nos voltarmos para Ele, encontramos não apenas um Salvador, mas também um modelo de amor e serviço, desafiando-nos a viver em relação com Deus e com os outros de maneira que reflita sua graça e compaixão. A história de Jesus é uma narrativa de esperança que nos convida a fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. A igreja primitiva surge como uma continuidade da missão de Jesus, marcada pela difusão do Evangelho e pela formação de comunidades que refletem os ensinamentos de Cristo. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, assumem a responsabilidade de levar a mensagem de salvação a um mundo que ansiava por esperança e redenção. Essa fase inicial da igreja é caracterizada por um fervor missionário que transformou vidas e desafiou as estruturas sociais e religiosas da época. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um marco fundamental para a igreja primitiva. Com os apóstolos reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando-os a falar em várias línguas e a proclamar as boas novas de Cristo.
Esse evento não apenas confirmou a promessa de Jesus, mas também transformou os discípulos de homens temerosos em proclamadores ousados da fé. A pregação de Pedro resultou em milhares de conversões, estabelecendo a primeira comunidade cristã em Jerusalém, onde os crentes compartilhavam tudo o que tinham, vivendo em união e comunhão. A vida na igreja primitiva era marcada por práticas que refletiam o amor e a missão de Cristo. Os cristãos se reuniam regularmente para a oração, o ensino dos apóstolos e a celebração da ceia do Senhor. Essa comunhão diária fortaleceu os laços entre os crentes e possibilitou um ambiente onde a fé poderia ser vivida de forma autêntica. A generosidade e a partilha eram pilares da comunidade, proporcionando cuidado mútuo e apoio em tempos de necessidade, mostrando ao mundo o que significava ser verdadeiramente seguidores de Cristo. À medida que o cristianismo se espalhava, surgiam desafios, tanto internos quanto externos. A perseguição, liderada por autoridades religiosas e romanas, testou a fé dos cristãos e levou muitos a se afastarem de suas convicções. No entanto, essa pressão externa apenas fortaleceu a determinação dos seguidores de Jesus. Muitos, como Estevão, tornaram-se mártires, inspirando outros a permanecer firmes na fé, mesmo diante da morte. As cartas de Paulo, escritas a diversas comunidades, abordavam esses desafios e ofereciam instruções sobre como viver de maneira digna da vocação cristã. A missão apostólica foi essencial para a expansão do cristianismo. Apóstolos como Paulo viajaram extensivamente, estabelecendo igrejas e formando discípulos em diversas cidades do Império Romano. Eles pregavam a mensagem de salvação, ensinando sobre a graça, a fé e a nova vida em Cristo. O Evangelho alcançou não apenas os judeus, mas também os gentios, desafiando barreiras culturais e sociais. Essa inclusão de todos os povos foi um cumprimento da promessa de Deus a Abraão, onde todas as nações seriam abençoadas por meio de seus descendentes. As cartas apostólicas, que agora compõem uma parte significativa do Novo Testamento, desempenharam um papel crucial na formação da doutrina e na consolidação da fé cristã. Elas abordavam questões práticas da vida cristã, encorajando os crentes a permanecerem firmes na fé, a se amarem mutuamente e a viverem em santidade. A liderança e a estrutura das igrejas começaram a se desenvolver, com a formação de líderes e anciãos que guiavam as comunidades, garantindo que os ensinamentos de Jesus fossem preservados e transmitidos. A igreja primitiva também enfrentou heresias e divisões que ameaçaram a unidade da fé. Os apóstolos, em suas cartas, frequentemente exortavam os crentes a se manterem firmes na verdade do Evangelho e a discernirem as falsas doutrinas que surgiam. Essa luta pela pureza da fé moldou o desenvolvimento do cristianismo, levando a uma reflexão mais profunda sobre a natureza de Deus, a pessoa de Cristo e a ação do Espírito Santo. As bases teológicas lançadas nesse período seriam fundamentais para a igreja nos séculos seguintes. A resiliência da igreja primitiva, mesmo em tempos de perseguição e adversidade, é um testemunho da obra do Espírito Santo. O crescimento do cristianismo, apesar das dificuldades, demonstra que nada pode deter a vontade de Deus. A fé cristã continuou a se espalhar por toda parte, transformando vidas e sociedades. Os mártires e os primeiros crentes tornaram-se exemplos de fé inabalável, inspirando gerações futuras a seguir o exemplo de Cristo e a viver a mensagem do Evangelho com coragem e amor. Em conclusão, a igreja primitiva é um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e da paixão dos primeiros cristãos em proclamar a mensagem de Cristo. Sua história nos encoraja a vivermos a fé de maneira autêntica, buscando não apenas conhecer a verdade, mas também a vivê-la em nossas vidas. O legado da igreja primitiva continua a ressoar hoje, desafiando-nos a sermos verdadeiros seguidores de Jesus e a levar sua luz ao mundo. Ao longo desta jornada pela história completa da Bíblia, exploramos a narrativa divina que se desenrola desde a criação até a formação da igreja primitiva. Cada evento, cada personagem e cada ensinamento nos revelam não apenas a grandeza de Deus, mas também seu profundo amor por nós. Da criação do mundo à vida de Jesus e à expansão do cristianismo, percebemos que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um testemunho vivo da presença de Deus em nossas vidas. Ele é o autor da história e continua a escrever cada uma de nossas histórias hoje. Através das histórias de personagens como Adão, Noé, Abraão, Moisés e os apóstolos, somos lembrados de que a fé, a obediência e a perseverança são fundamentais em nossa caminhada espiritual.
As lições que aprendemos ao longo desta narrativa atemporal nos encorajam a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Cada página da Bíblia é uma oportunidade de crescimento, reflexão e transformação pessoal. Agora, convidamos você a se aprofundar ainda mais nas Escrituras. Se você ainda não leu a Bíblia, comece a explorar suas páginas, permitindo que as palavras divinas ressoem em seu coração. E se você já é um seguidor de Cristo, lembre-se da importância de viver a mensagem do Evangelho em sua vida cotidiana. Compartilhe o amor de Deus com aqueles ao seu redor e seja um farol de esperança neste mundo em busca de significado. Se você gostou deste vídeo e deseja acompanhar mais conteúdos que o inspirem e o ajudem a crescer em sua fé, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Além disso, deixe um comentário abaixo compartilhando suas histórias ou reflexões sobre a Bíblia. O que mais te impactou nesta jornada? Sua participação é valiosa e nos ajuda a construir uma comunidade de aprendizado e fé. Nos esforçamos muito na criação deste vídeo, dedicado à análise das Sagradas Escrituras. No entanto, compreendemos que somos falíveis. Caso você identifique algum erro ou imprecisão, pedimos gentilmente que nos ajude com correções fraternas. Juntos, vamos continuar essa jornada de fé e descoberta. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.